Olá, esse é mais um Augusto Leitão Responde. Hoje vamos tratar de anistiados políticos, porque houve muitas perguntas sobre o último vídeo que eu tratei desse assunto. Nós vamos ver isso logo depois da vinheta. Bem-vindos de volta, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comente. Quem sabe o seu comentário não vira um Augusto Leitão Responde. Conheça o nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br e visite as nossas redes sociais. Faça tudo isso que eu falei para que o YouTube entenda como relevante o nosso conteúdo e entregue o nosso vídeo para você e para mais e mais pessoas. Meu contra-cheque veio descontado um absurdo para quem é pensionista de cabo. Minha pensão é vitalícia. Estou com raiva. Bom, essa pergunta se refere ao contra-cheque do mês de março, que está sendo pago agora no início do mês de abril. Esse contra-cheque ainda veio com um desconto proporcional, porque de acordo com o princípio da anterioridade nonagesimal, deveria ser aguardado 90 dias pelo menos para que fossem implementados os descontos, ou seja, os descontos das contribuições só poderiam ser implementados a partir do dia 16 de março. Então, no mês de março, esse desconto foi proporcional, referente a mais ou menos 15 dias. O desconto cheio, referente a 30 dias, virá no mês de abril. Recebo reparação da Lei 10.559 e vieram os dois descontos mencionados. Bom, os dois descontos possíveis de serem implementados no mês de março seriam descontos da pensão militar. Quais dois descontos? O desconto regular de pensão, que seria 9,5%, e o desconto da contribuição extraordinária, provavelmente quando nós temos aqui filhas maiores e capazes, na alíquota de 3%, e outras pensionistas daqueles militares que eram contribuintes de 1,5%, têm a alíquota de 1,5%. O que está estranho e se repete em algumas outras perguntas é o desconto para a pensão militar ter sido implementado para anistiados políticos da Lei 10.559. Nós vamos ver aqui as próximas perguntas e responderemos ao final. Boa tarde, sou pensionista de anistiado político que faleceu em agosto de 2019. Ele era da Lei 10.559, devido à pensão com mais 3 irmãs. Como ficaria o meu caso, no caso da lei nova? No mês de março já veio um desconto, estava assim, pens 1.000 prop. O que é isso? Esclareça, por favor. Obrigado. Pens 1.000 prop quer dizer pensão militar proporcional. Como eu disse na pergunta anterior, o desconto ele foi proporcional no mês de março e virá referente aos 30 dias, ou seja, virá um desconto maior no contra-cheque do mês de abril. Novamente me causa estranheza descontos de pensão militar em anistiados da Lei 10.559. Os comentários vamos ver ao final. O meu contra-cheque também veio com desconto, apesar de ser regido pela Lei 10.559. Consta isenção de imposto de renda, mas veio pensão militar proporcional. Mês que vem o desconto virá em dobro. Bom, aquelas pessoas que tiveram descontos no mês de março, saibam que no mês de abril terão descontos majorados, porque eles são referentes aos 30 dias. Vamos ver por que estão cobrando pensão militar de anistiados políticos da Lei 10.559 e por que isso não deveria acontecer. Como nós vimos no vídeo anterior, a Lei 13.954, ela majorou a contribuição da pensão militar dos militares ativos e inativos, ela implementou a contribuição para todas as pensionistas que antes eram não contribuintes, ela criou uma contribuição para ex-combatentes com as mesmas alíquotas da pensão militar, mas criou em um artigo separado, um artigo apartado, no artigo 24, dessa Lei 13.954, e ela não criou um dispositivo semelhante para anistiados políticos. Aí vamos dizer assim, mas os anistiados políticos militares, eles têm postos, eles têm graduações, nós temos suboficiais, nós temos majores, e aí a pensão seria um percentual sobre os postos ou sobre as graduações que eles exercem. A única menção que a Lei 13.954 faz a anistiados políticos militares é excluir os anistiados políticos militares da Lei 10.559 do adicional de compensação por disponibilidade. Só, ela não fala nada sobre contribuição. Falando agora da Lei 10.559. Essa lei criou o regime do anistiado político. Ela criou algumas vantagens para os anistiados políticos
que requeressem, que ajuizassem suas ações e que optassem por esse regime, como, por exemplo, a isenção de contribuição previdenciária, contribuição para o INSS, contribuição para fundos de pensão e a isenção de imposto de renda. E por conta disso, por conta do artigo 9º, que nós vamos ler aqui, nunca foi cobrado pensão militar dos anistiados políticos militares, que não são poucos, existem vários pelas Forças Armadas. Artigo 9º. Os valores pagos por anistia não poderão ser objeto de contribuição ao INSS, às caixas de assistência ou fundos de pensão ou previdência, nem objeto de ressarcimento por esses de suas responsabilidades estatutárias. Parágrafo único. Os valores pagos a título de indenização a anistiados políticos são isentos de imposto de renda. O artigo 9º, como eu disse, não foi revogado pela Lei 13.954. A sua redação também não foi modificada pela Lei 13.954. E nós temos anos de jurisprudência dizendo que os anistiados políticos da Lei 10.559 não pagam pensão militar, porque eles não deixam pensão militar para os seus beneficiários, eles deixam reparação econômica para os seus dependentes. Vamos ver aqui uma ementa e um trecho de um julgado? STJ, agravo regimental, administrativo, militar anistiado, direito adquirido ao regime jurídico, inexistência, permanência no antigo regime jurídico, impossibilidade. Artigos 11 e 19 da Lei 10.559 de 2002. Descontos relativos à pensão militar. Vedação. Artigo 9º da Lei 10.559. Fundamento inatacado. Em alguns vídeos anteriores, eu fiz uma distinção entre os anistiados políticos da Lei 10.559, que estão no regime do anistiado político, e os anistiados por outras leis mais antigas, por exemplo, aquela lei 6683 de 79. Eu disse que os anistiados pelas leis antigas que não estão no regime do anistiado político, eles podem deixar pensão militar para seus beneficiários e, por isso, contribuem para a pensão militar e podem ter a pensão militar majorada pela Lei 13.954 sem problema, mas, quando eu estou falando de anistiados políticos da Lei 10.559, eu tenho jurisprudência pacífica de que eles não devem contribuir para a pensão militar. O próximo julgado vai nos dizer que, apesar de não haver a expressão pensão militar textualmente expressa no artigo 9º, é assim que deve ser entendido. Vamos ver? Há que ser concedida igualmente a isenção da contribuição previdenciária incidente sobre a pensão militar prevista no caput do artigo 9º da Lei 10.559 de 2002, embora o Decreto 4.897 de 2003 a ela não tenha se referido, aplicando-se tratamento jurídico igualitário àquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo. Por outro lado, nós vemos que o legislador, durante o processo legislativo da Lei 13.954, que trouxe a reforma dos militares, tinha a intenção, sim, que os anistiados políticos militares e os anistiados políticos civis contribuíssem, mas isso não se refletiu no texto da Lei 13.954. Se assim fosse a intenção do legislador, ele deveria ter criado uma contribuição, como ele fez com os ex-combatentes, ou o legislador deveria ter incluído os anistiados políticos no rol de contribuintes e deveria ter revogado o artigo 9º da Lei 10.559 ou alterado o texto de sua redação. E não o fez. É muito importante que os anistiados políticos da Lei 10.559 e os seus dependentes que estão se sentindo lesados verifiquem se eles estão mesmo regidos pela Lei 10.559, pelo regime do anistiado político, porque se assim estiverem, essa situação precisa ser revertida, seja na via administrativa por um requerimento, seja na via judicial. Mais uma vez, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo e comentem, quem sabe o seu comentário não viram Augusto Leitão Responde. Conheça nosso site, augustoleitãoadvocacia.com.br, passe em nossas redes sociais e não deixe de fazer tudo isso que eu disse para que o YouTube reconheça como relevante o nosso vídeo, como relevante o nosso conteúdo e o entregue para cada vez mais pessoas. Muito obrigado, uma ótima semana a todos, fiquem em casa.